Oi, gente. O tempo de consultório acho que me permite ter uma leitura de algumas situações, de alguns padrões que se repetem ao longo dos mais diferentes relacionamentos. E uma queixa que é muito comum e que causa muita angústia é essa sensação de eu me sentir sozinho convivendo com uma outra pessoa. De eu não me sentir compreendido, de eu não sentir que a pessoa que eu escolhi para estar comigo oportuniza que eu faça as coisas que eu goste, por exemplo. E eu fico me perguntando se isso também não pode ser uma consequência do início do relacionamento. O que é muito comum? Quando a gente encontra uma pessoa e a gente se apaixona por essa pessoa, a gente quer ser escolhido por essa pessoa. E a gente mostra, às vezes, o melhor da gente, a gente se esforça muito e a gente tenta impressionar e agradar o outro. E muitas vezes, para fazer isso, a gente meio que mascara alguns dos nossos defeitos e deixa para lá alguns dos nossos sonhos. Com o tempo, o que acontece, e que é comum, isso não é um problema, com o tempo a gente vai ficando mais tranquilo, o relacionamento vai se acomodando, vai se ajustando, e a gente começa às vezes a perceber as coisas das quais a gente abriu mão, e a gente começa a se incomodar com isso. E às vezes a gente se perguntar o que aconteceu conosco, por que isso aconteceu conosco, a gente tende a se colocar no papel de vítima e responsabilizar o outro por aquilo que eu não conquistei. E aí, além de tudo, eu fico esperando que o outro adivinhe isso e me pergunte sobre isso e me oportunize que eu cresça ou que eu vá em busca de um sonho. Tem um filme antigo que eu gosto muito, que é o Dom Juan de Marco, que ele conta a história de um psiquiatra, que é o Marlon Brando, que ele decide fazer algumas mudanças em sua vida, e aí ele vai se aposentar, e vai se mudar para um outro lugar, enfim, e a mulher dele, a Faye Dunaway, vai acompanhá-lo. E ele começa a organizar tudo, e um dia ele se dá conta e ele pergunta assim para ela: quais são os seus sonhos? E ela fica profundamente emocionada, e aí ela diz para ele: eu pensei que você nunca ia perguntar. Né? Então, muitas vezes a gente passa muito tempo achando que vai vir uma fada madrinha ou alguém vai perguntar pra gente quais são os nossos sonhos, do que a gente abriu mão, o que a gente ainda quer conquistar, e vai oportunizar que isso aconteça. Na vida real não é assim. Na vida real, muitas vezes eu me sinto sozinho dentro de um relacionamento porque eu me coloquei dessa forma. E eu tenho possibilidades de fazer alguma modificação nesse sentido e me perguntar desses sonhos, porque às vezes são sonhos que nem correspondem mais àquilo que eu desejo fazer, mas eu fico preso a isso e preso na responsabilização de uma outra pessoa por aquilo que eu não fui buscar. E aí a gente precisa se perguntar, não dá para repensar isso? Não dá para fazer? Agora precisa ter coragem de fazer as perguntas, precisa ter coragem de buscar as respostas e precisa ter coragem de não responsabilizar o outro nem por aquilo que eu deixei de fazer, nem por permitir com que eu faça aquilo que eu ainda quero. Então a gente precisa se perguntar, na verdade, assim, o que aconteceu com a gente ao longo do relacionamento que a gente vive, que foi nos dando uma sensação que nem sempre é baseada naquilo que é real. A sensação é real, mas o motivo, aquilo que me levou a ocupar esse lugar, muitas vezes é fantasioso. E se a gente permanece na fantasia, a possibilidade de que a gente venha modificar aquilo que a gente quer, ela vai diminuindo. Ao passo que a gente se apropria, né, da coisa, a partir do momento que a gente se apropria da coisa, a gente começa a fazer as perguntas que talvez sejam mais adequadas e a gente vai em busca de respostas que sejam possíveis. Do contrário, a gente fica fantasiando, fica especulando, fica se enchendo de mágoa, de ressentimento, de rancor e perde uma possibilidade de reconstruir uma história, né, de ressignificar alguma coisa e de buscar esse sonho que ainda faz sentido pra gente.